Hello, pessoal, tudo bem? Feliz 2024 para vocês. Esse é o nosso podcast Cine Girls. E eu tenho uma novidade aqui para vocês. Esse ano eu vou fazer carreira solo. A Aline foi tocar os outros projetos dela, que é da comunidade do pop, né? Quem não conhece os projetos, isso dava um filme e Backstreet Girls Brasil. Vai ficar o link aqui embaixo desse episódio para vocês conhecerem também. E hoje, para abrir o nosso ano de 2024, eu tenho duas convidadas que são muito especialistas em marketing de filme, gente. Elas trabalham há alguns anos já na área, uma delas é roteirista também. E as minhas convidadas vão falar comigo de filmes nacionais. A gente vai falar sobre os filmes nacionais que se destacaram no final do ano passado, ali em meados do ano, que começamos a ter várias produções brasileiras nos cinemas com sucesso de bilheteria, e dos próximos filmes que estrearão agora também em 2024. Então sejam muito bem-vindas, Vitória e Bruna. Quero que vocês contem um pouquinho sobre a trajetória de vocês com o cinema, e depois a gente vai falar sobre essa lista aqui muito boa de filmes que a gente tem aí pra vir por aí. Pode começar? Começa. Então tá bom. Vamos lá, pode começar quem quiser começar. Vamos embora. Então, Jess, eu comecei Eu sou formada em publicidade. Então, assim, essa parte do marketing sempre me interessou. Muito a parte também da escrita e tudo mais. E aí, há quase 8 anos atrás, surgiu a oportunidade de trabalhar na Imagem Filmes. Perfeito. Na parte da comunicação, de divulgação dos filmes, tanto os nacionais quanto os internacionais. E aí, eu e a Vitória, a gente já se conhecia, mas a gente se reencontrou nesse lugar. E eu fui dentro, assim, eu não sabia o que me esperava, eu nunca tinha trabalhado com cinema. E trabalhando ali no marketing, eu fui descobrindo, assim, essa paixão, esse gosto e vendo o que era o cinema de fato, né? Como que a coisa se constrói, a quantidade de pessoas por trás de um filme. Uhum. Então, cada vez mais eu fui aprendendo, eu fui me inserindo ali no mercado. Foram surgindo oportunidades de corroteirizar, de estar presente num set, de participar mais intensamente de uma produção. E é isso, assim, descobri que é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Eu gosto muito de escrever, então... O bichinho do cinema te picou, porque a Vitória já me falou que o bichinho do cinema puxou ela 2 vezes pra essa área também. Você também, então veio... Total! E Não aí, caiu de paraquedas. Mais ou menos, Mais ou vamos menos. dizer assim. Eu acho que foi uma caída, mas foi uma caída com intenção, assim. Perfeito. No fim, era o que eu queria mesmo e tô muito feliz. É o que eu quero fazer. Ainda não sei exatamente como, assim, pro futuro, mas espero cada vez mais estar dentro, estar inserido e estar aprendendo, né? Porque eu acho que tem muita coisa pra aprender ali dentro do cinema. Acho que sempre tem coisa pra aprender no cinema, né? Com a gente certeza. busca do passado pra projetar o futuro, né? Bem isso. E pra quem não conhece, gente, antes da Vitória se apresentar aqui, a Imagem Filmes é uma distribuidora, uma das maiores distribuidoras de cinema do Brasil. Vamos lá, Vitória, conta a sua história, como que você chegou no cinema, o que você faz? Bom, eu trabalho com marketing já, acho que eu sempre falo que eu sempre soube o que eu queria. Pra mim não teve muita dificuldade, eu queria fazer marketing desde a escola, foi isso, fiz publicidade. Acabei fazendo administração também, porque senti um pouco da necessidade, acho que me abriu muitas portas. E aí sempre trabalhei com marketing em algum tipo de projeto, desde incentivando uma amiga a ser blogueira lá 10 anos atrás, ou indo para empresas de tecnologia, outras agências, e-commerce, fui autônoma, abri o meu próprio negócio, que é uma plataforma de moda, de aluguel de roupas, de aluguel de moda, aqui em Floripa, que chama Não Tem Roupa, toco ela ainda até hoje, mas caí no cinema, no marketing para cinema, junto com a Bruna, a gente trabalhou juntas, primeiro lá em 2016, se eu não me engano. Por aí, aham. E aí, depois, eu saí e voltei em 2021, também, se eu não me engano. Uhum. Então, foram 2 momentos ali. Pelo que você colocou no teu currículo, é isso mesmo. Eu acho que foi isso aí. Mas, então, pra mim, diferente da Bruna, eu acho que a Bruna atraía muito essa coisa do cinema. Pra mim, o cinema sempre foi um hobby que eu amo muito, é uma coisa que eu gosto muito de cultivar como hobby. Mas o que me puxa no trabalho é o marketing, sabe? Tanto que as nossas funções até são complementares e são diferentes. Uhum. Então, eu não sou roteirista, não sou. Eu Mas sou é apenas... marqueteira. Mas eu sou redatora. marqueteira, então eu sou muito opinadora, argumentadora, mas não... Pra mim poderia ser uma redatora, mas não poderia ser uma roteirista. Pelo menos não me vejo nesse lugar, porque acho que não sei e nunca me aprofundei. Uhum. Mas pra mim é o marketing mesmo, então eu acho que eu complemento no cinema no marketing e por assistir muito, aí quando você tá fazendo marketing daquilo, você começa a conhecer sobre aquilo, né? Verdade. Então, por exemplo, a gente tava conversando antes sobre triatlo.
Lá na agência a gente atende uma assessoria esportiva e eu fui começando a conhecer mais sobre isso, justamente por atender uma assessoria Cliente. sobre isso. Então, quando a gente começa a atender marketing, a gente começa a entrar no mundo do cinema e, tá, então eu entendi o que é essa produção, entendi o que é isso, entendi por que esse filme foi dublado, por que esse não foi, por que isso é uma boa direção e isso não é, qual que é o problema desse filme que eu vou ter que encobrir no marketing. E a gente estuda muito isso, né? Porque nós três aqui somos colegas de profissão. Sim. Eu também sou formada em publicidade e propaganda. Comecei por amor ao cinema no podcast, mas gostaria de ter feito a faculdade de cinema e não fiz. Ou Total. acho que o publicidade e propaganda é uma coisa próxima, mas o marketing não anda longe de um lançamento, por exemplo. Com certeza. Né? Você tá falando que é essencial. Olha o fenômeno que a gente teve do filme da Barbie. Total. Exato. Se não fosse o marketing, aquele filme não seria a metade do que ele foi. Sim. Então, assim, como que vocês hoje trabalham? Já vou começar aqui a pergunta mais difícil. Vamos. Como é trabalhado estratégia de marketing para filme nacional? É diferente do filme internacional? Que o brasileiro, ele tem a possibilidade e consome muito mais o filme internacional, né? Sim, Nós temos com uma certeza. mania aqui de não dar valor para o que a gente tem aqui no Brasil, que, na verdade, assim, eu tinha um pouco de preconceito, alguns anos atrás, com as produções brasileiras. Eu achava elas fracas. E hoje, eu já vejo o cinema brasileiro com outro olhar. A gente tem ótimos profissionais aqui dentro, diretores, atores, então, nem se fala, Sim. assim. Tem atrizes aqui, bom, Fernanda Montenegro não precisa nem falar sobre ela, né? O Oscar Sim. mais injustiçado. Eu e a Aline sempre falávamos isso aqui. Ela não ganhou aquele Oscar, foi muito injustiçado. Ganhou no nosso coração. No nosso coração ela ganhou, com certeza. E a Gwyneth Paltrow mesmo reconheceu que ela não deveria ter ganho, né? Sim. Então já começa por aí. E a gente viu, né, o nível de profissionais crescerem muito nos últimos anos aqui. Sim. E eu julgo assim, ó, de 2022 pra hoje, que nós estamos falando de 2 anos, olha quantos filmes maravilhosos que a gente lançou. Que foram até exportados, né? Vários filmes que passaram lá. Como é que vocês trabalham? Agora eu já vou começar. Qual é a diferença do marketing pro filme brasileiro e do marketing do... Porque vocês também distribuem filmes internacionais aqui, né? Sim. Eu acho que tem várias diferenças e várias semelhanças. Mas eu acho que uma diferença grande são as objeções. Então, todo filme nacional, a gente sempre, no meio da estratégia, sempre entra nesse lugar, né? De o que a gente vai estar lutando. Qual que é a objeção aqui? Por que a pessoa não vai ver meu filme? O que ela vai dizer para não ir? E no cinema sempre vai ter... Eu não assisto filme nacional. Sim. Sempre vai cair nesse lugar. E eu acho que vem muito do lugar de vários, mas às vezes da educação do brasileiro, do viralatismo, sabe? As pessoas esquecerem que o cinema internacional ele pode estar muito à frente, mas porque ele teve incentivo muito antes do nosso. Então, o que vai mudar para o meu cinema chegar num nível internacional? Se tiver mais incentivo, seja do público, seja de políticas públicas. Exatamente. Então, são esses dois lugares que as pessoas às vezes esquecem de tipo, é tão ruim, eu não vou. Sim. Putz, mas pra melhorar, a gente tem que ir lá. E tu nem sabe se tá realmente tão ruim assim, sabe? Você nem dá uma chance, Não dá às uma vezes, pro chance, filme, né? As pessoas, total. elas já fazem uma um pré-julgamento daquele material, daquela produção, sem antes ter assistido. E Sim. vão muito pelas críticas Aham. de alguns críticos, que eu nem quero comentar o nome aqui. Mas, assim, tem ótimos críticos brasileiros e tem péssimos. Claro. E tem os haters. Esse daí mina muito o marketing, na minha opinião, né? Mas Sem acho que quando você dúvida. começa a ter o hater, você começou a fazer sucesso. Sim. Então, vocês lidam muito com isso no dia a dia também, né? Antes do filme ser lançado, já vem aquela chuva de comentários e críticas e blá blá blá. Como é que funciona pra vocês isso? Eu acho que o pessoal coloca só também muito no mesmo saco. Sim, sem dúvida. Né? E o lance do hate também é bem complexo pra gente, porque ali tu já entende se eu vou conseguir levar meu filme adiante ali, conversar. Uma coisa que também a gente fala muito no marketing é qual é a conversa que eu tô gerando, né? O que as pessoas vão falar sobre o meu filme, qual vai ser o comentário, como é que eu vou tornar elas interessadas naquilo. E aí uma questão que eu pensei agora também da gente falar da qualidade, né? Por exemplo, a gente vende muito filme de ação, que a gente sabe que o brasileiro adora, muito filme de terror. E, às vezes, esses filmes vêm de fora e não tem, assim... É um filme bom, mas não é uma qualidade... Uau! Excelente, é o melhor filme do E, mundo. cara, tem filmes brasileiros que têm uma qualidade muito melhor, mas as pessoas não querem saber, a grande massa, vamos dizer assim, né? Eu prefiro assistir um filme meia boca, mas que é com o Jason Statham, Sim. do que ver um filme nacional com qualidade, pô, fotografia. Então é muito isso, assim, eu acho que a educação do povo mesmo. E eu acho que o pós-pandemia, ele também foi uma coisa que
deu uma, né, o cinema brasileiro sofreu muito ali. Sim. Então as pessoas, e também, claro, tudo, né, economia e, pô, né, Cota de telas, né? exato, cota de tela, então tudo isso, A gente perdeu as cotas de tela, né? exato. Vamos. Foi um retrocesso muito grande. Foi um retrocesso. Uhum. A gente tinha, né, uma cota de tela programada aí por, não sei se eram 30 ou 50 anos. Enfim, Sim. a Ancine. E que é super importante pra esse reconhecimento do cinema, pra esse Exatamente. impulsionamento. sim, Quando eu quis falar ali que coloca no mesmo saco, então, às vezes as pessoas não reconhecem essa diferença, tipo, tem o Jason Statham, é internacional, é gringo, então vai ser ótimo. Então, ela vê dessa forma, assim como também ela vai comparar esse filme, que teve 10 vezes o orçamento de um filme nacional, exato. e quer, mas esse aqui, olha só a diferença desse pra outro. Claro, Claro, o muito orçamento mais dinheiro. totalmente diferente. Tipo, as né? pessoas, nossa, parece um filme de faculdade. Sim, foi feito com um orçamento R$2. minúsculo. É. Sabe? Que as pessoas não percebem onde é que vai esse dinheiro, quantas pessoas estão envolvidas, quanto trabalho está envolvido. Exato. E, ao mesmo tempo, quando ela assiste, quanto trabalho ela incentiva, quanta gente ela coloca no mercado. Então, eu acho que é um pouco de falta de educação e de cultura mesmo, né? De incentivar a própria cultura. Eu concordo com você. E o que me deixou feliz nesses últimos anos, assim, o último filme brasileiro que eu assisti foi Mamonas Assassinas. Elas estão aqui, Eba! gente, porque a produtora delas, a Imagem Filmes, é atendida pela Oder, que é a empresa das duas. E elas distribuíram e a Bruna também trabalhou no... Nesse não. Foi no outro, foi no outro. Desapega, desculpa. Isso. Mas elas também trabalharam na parte de marketing do filme dos Mamonas Assassinas. Então, o convite veio através desse filme. Sim. Foi o último filme nacional que eu assisti no cinema. Eu assisti no dia 30 de dezembro. Ele foi lançado no dia 28. Isso. Eu tenho certeza que vocês sabem todas as datas de lançamento. De Não. cor e salteado. A gente sabe todas as quintas-feiras do ano. Todas. Ah, tá certo. É porque toda quinta-feira no cinema a gente tem estreias. Exatamente. Eu assisti, então eu fui na minha cidade assistir o filme. Tava cheio. Que A bom. sala de cinema era num sábado à tarde, foi dia 30 de dezembro, e tava cheio. Que bom. E, claro, remeteu à minha adolescência, porque, né, vocês devem ser mais novos do que eu, mas eu sou da década de 80, então os Mamonas estavam no auge quando eu era adolescente. Uhum. E eu chorei no filme. E Sim. várias pessoas cantaram as músicas na sala de cinema enquanto Sim. eles estavam ali tocando. Pra quem não sabe, gente, Mamonas Assassinas, o filme conta a história da formação da banda até acontecer o trágico acidente, mas não mostra o acidente, né? E qual foi o impacto desse filme? Porque eu já vi que ele foi um dos 3 filmes brasileiros com maior bilheteria em 2023. Sim. Vocês têm alguma informação sobre isso? Qual foi o impacto desse filme pra vocês? Vocês acham que esse filme é uma escada para outros nacionais terem mais reconhecimento no mercado? Com certeza. Eu acho que a gente tem acompanhado muito esse crescimento dos filmes nacionais e mesmo um filme da concorrência, quando ele tem um bom resultado, pra gente é muito bom. Porque a gente entende que o público tá voltando, tá consumindo. E o Mamonas foi um filme que desde o início a gente sentiu 100% de aceitação. Na parte da comunicação, do marketing, assim, as pessoas... Era isso, era assim, meu Deus, que trailer emocionante, eu já tô chorando no trailer, quero muito, quando que lança? Então, pra gente do marketing é um momento de, De alívio. graças a Deus vai ser fácil vender esse, sabe? Porque foi isso, assim, o público... E eu acho que essa coisa da nostalgia, o ano de 2023 foi muito sobre isso no cinema, né? Então, a Barbie, enfim, outros que vieram nessa pegada... Conversou muito com esse público que eu acho que tava sentindo um pouco de falta de se ver representado no cinema. Que é um público ali 25 mais, 30 mais, né? Eu falo que os anos 80 e os anos 90 estão na moda. A gente tá falando disso Total. aqui agora, e nos últimos episódios a gente falou sobre isso aqui também, porque é a época que eu tô chegando perto dos 40 anos, então a gente reviver as coisas que a gente viveu ali nos 20, nos 30... É importante. E depois da pandemia, parece que esse boom ainda aumentou. Sim. A questão da nostalgia. Então, assim, a gente veio ali de 2015 com De Volta pro Futuro. Gente, eles estão passando filmes no cinema que estrearam nos anos 80 Total. com Sim. 30 anos, 20 anos. O ET mesmo, a gente teve uma apresentação de ET, de Titanic. Então, assim... Tudo que tá acontecendo nesse período que a gente tá vendo no cinema, eu acho que resgata as pessoas para as salas. Sim. Uma das piores coisas que aconteceu na pandemia foi a gente não poder ir no cinema. Sim. Na minha opinião, né? Total. Quem é cinéfilo, acho que sofreu com isso, porque assim,
É outra coisa você assistir em casa do que você tá numa sala escura, com o áudio, com o vídeo, é outra coisa. E outras pessoas, né? Acho que o cinema é muito sobre experiência também. Exatamente. E o que eu senti na pandemia também, que assim, era uma oferta tão grande de série, filme, que chegou um momento que ficou todo mundo meio... Saturado. Saturado. Ficou banal a coisa, sabe? Tu não olhava mais pra aquilo com... Uau, que produção grande, uau, que... Não, era uma coisa meio... vou desligar aqui, vou passar aqui e pronto, né? E deu, né? É. Eu senti muita falta no período da pandemia do cinema. Por quê? A pipoca do cinema tem outro gosto. O som do cinema tem outro som. Tu não para pra ir no banheiro, tu não para pra mexer no celular, tu, né? E filmes como... era pra gente falar só de filme nacional, mas vamos lá. Filmes como Oppenheimer, que acabou de ganhar o Globo de Ouro, né? É a minha aposta pro Oscar. Gente, foram 3 horas de filme que você nem pisca. Sim, ele é bem imersivo, né? Ele é muito imersivo. E ele é muito bom. Ele é um filme muito bem roteirizado, muito bem construído, muito bem interpretado. Então, eu sou muito fã, né, do Nolan, então não sou suspeita pra falar. Mas um outro filme que me chamou muita atenção, que eu assisti no cinema, que é brasileiro, foi O Nosso Sonho. Que é a história de Claudinho e Bochecha, que conta a ascensão deles até a fama, né? Tudo que eles viveram, o que eles passaram com o pai de um deles que tinha problemas com álcool, enfim. E o cinema estava lotado. Na sessão que eu fui, estava lotado. Isso motiva vocês, quando vocês veem que o público, em geral, volta pro cinema pra assistir. Aqui a gente tá falando de biografias, né? Mamonas Assassinas, o filme é uma biografia também. E isso foi uma característica grande de 2023, também, na minha opinião. Porque a gente teve, além deles, o Mussum e o Meu Nome é Gal. Então, são biografias de cantores ali. Você acha que esse link da música com o cinema pro brasileiro é importante? Vocês acham isso? Eu acho que é mais importante o link da história real, da emoção. Eu acho que a semelhança do Nosso Sonho com Mamonas, no quesito sucesso, não é a música, mas é a emoção. É chorar no cinema. É eu estar lá e me conectado. Nossa, a nostalgia, eu vi eles, meu Deus, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Que tragédia, que coisa horrível que aconteceu. Então, a gente viu muito esse movimento do Nosso Sonho, como funcionou. Muita gente no cinema e fazendo esse conteúdo orgânico de assistir, me emocionei. Achei que eu tava indo pra ver um filme lindo e sair chorando. E com Mamonas aconteceu a mesma coisa. E até foi um estudo nosso, assim, a gente quer que aconteça esse mesmo movimento, porque eu sei que vai nos ajudar a potencializar o sucesso do filme. Então, eu acho que é menos a música e mais a nostalgia e a emoção. E a gente fala isso até porque a gente vê como outros filmes, até filmes internacionais, a gente até tava brincando essa semana, às vezes a música, a galera não gosta, esconde em filme internacional, filme nacional, de, putz, é um musical. O brasileiro não gosta de musical. Vamos esconder essa informação aqui. Meninas Malvadas lança quinta-feira, é um musical, as pessoas não sabem. O Wonka também. O Wonka era um musical, eles esconderam até o último. Então, eu acho que é menos a música e mais a emoção. E uma coisa também que a gente viu muito no Mamonas e que eu acho que tem a ver também com o Nosso Sonho é essa coisa do... Eu quero mostrar pro meu filho o que eu escutava. Eu quero... Então, a gente via isso muito também na repercussão da internet. O pessoal, assim... Nossa, meu filho tem 9 anos e eu apresentei pra ele Mamonas essa semana. E ele amou. Então, eu acho que esses laços, essas conexões... E tornar o cinema um programa pra família inteira, né? Não limitar. Então, eu acho que isso também é importante... E tem a ver essa correlação entre esses filmes, assim, né? Muito legal você falar isso, porque tinha uma criança na sessão que eu estava. Olha só. Ele estava com os... Ela, eu acho que era uma menina, ela estava com os pais. Eu até vi que eles saíram, devem ter ido, né, ao toalete, voltaram e tal. Mas tinha realmente uma criança. E o que mais me impressionou, na verdade, foi que as pessoas cantaram. Até eu cantei. Sim. O som é muito alto, então ninguém vai te ouvir cantando, né? Porque eu canto pessimamente mal, assim. Mas, assim, o que mais me impressionou foi isso que você falou. A criança. Então, realmente, essa questão de resgatar a ida da família no cinema. Porque, geralmente, o cinema é um programa de casais, de amigos, né? Eu tenho uma lembrança muito grande do cinema, porque o meu pai que me apresentou pro cinema, ele é um cinéfilo de carteirinha, e eu comecei a gostar de cinema por conta disso. Então, a minha lembrança de cinema é ir ao cinema com o meu pai. Sim. É uma memória que eu tenho de infância. Você vê que isso tá sendo resgatado, né? Pelas famílias. Eu acho isso muito interessante. Apresentar o que você gostava. Nossa, é muito legal, E né? pensar assim, né? Que essa geração mais novinha é a geração do streaming. Então, não tem esse hábito que a gente, né? A gente também, anos 90...
Pô, e no cinema era um evento, né? Tu chamava os amigos, o final de semana. Eu lembro de ver filmes tipo Mulan no cinema. Isso. Então, eu acho que marcou muita gente. E essa geração mais novinha não vê da mesma forma ainda, né? Então, Porque eu acho que a acessibilidade aos filmes é muito mais fácil do que era antes. Total. Então, eu lembro também o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu acho que o meu foi Os Incríveis. Foi uma animação também. E ainda não tinha lugar sentado no cinema. Ainda marcado, tinha, né? lugar marcado. Então tinha que pegar fila. Eu lembro que não tinha TV a cabo em casa. Então, tipo, não era... Eu lembro que eu não tinha acesso ao desenho a qualquer momento. Então, eu lembro de viajar em ocasiões, assim, de ligar a TV e ter o Cartoon Network na época. E ficar tipo, meu Deus, faz o desenho 24 horas. Enquanto antes eu podia ver desenho na TV Globinho. Ou se eu estava de férias, era aquilo, era Xuxa no sábado, era Sessão da Tarde, era isso. Então eu acho que o streaming torna isso tão mais fácil, o que é legal, mas ao mesmo tempo tira essa coisa do tipo, domingo a gente vai ver o filme. A gente vai no cinema. A magia, o programa, o entretenimento. Porque o cinema é um entretenimento, Com né? certeza. É igual um show, é igual, né, outras coisas que é uma viagem, por exemplo. Pra mim, quando eu vou ao cinema, pra mim é um entretenimento, né? Total. Eu levo como esse lado. E não só trabalho, porque assim, a gente trabalha com isso, vocês Sim. trabalham com cinema Sim. também. Mas não é uma coisa que é um trabalho difícil de fazer, vamos dizer Não, assim. uma delícia. Eu falo assim, gente, eu poderia sentar e ficar o dia inteiro assistindo filme. Esse seria o melhor trabalho do mundo. Com certeza. Óbvio que no Brasil isso é mais difícil, a gente não consegue ser avaliador o tempo todo, a gente tem outros trabalhos aqui. Vou linkar isso que você falou agora com a questão da publicidade. Hoje, para você fazer uma publicidade de um filme, né? A gente usou o exemplo da Barbie aqui, vamos usar o exemplo do Mamonas Assassinas. Qual é o investimento que você acha que é necessário, assim, entre X e X, para tornar um filme muito conhecido no Brasil hoje? Porque a gente vê que tem inúmeras produções nacionais que lançam todos os meses. Sim. Só que nem todas chegam no conhecimento do público em geral e nem todas chegam nas salas de cinema, dos cinemas comerciais, né? Tem poucas cidades que a gente tem cinemas mais alternativos. Aqui em Florianópolis a gente tem 2, que é o Paradigma e o Cinemult. Eles são parceiros nossos aqui também do podcast. Mas a maioria das cidades tem os cinemas comerciais, que são as grandes redes. Como é que funciona essa questão do marketing, distribuição, investimento? Como que foi para vocês produzir a campanha do Mamonas Assassinas, por exemplo? O investimento é muito alto? É uma porcentagem da produção do filme? Como é que funciona isso? Jess, essa é a pergunta de milhões. Eu ia dizer, eu vou deixar pra Vitória, porque isso... Não tem uma fórmula. Até tem uma certa fórmula, mas eu digo que é uma pergunta de milhões, porque sempre quando a gente vê a divulgação de notícia, assim, tipo, filme custou tantos milhões, seja internacional ou nacional, de qualquer lugar, aquilo nunca tá incluso o valor do marketing. É só o valor de produção. De produção. Então, a gente nunca sabe quanto é que a pessoa gastou no marketing. Então, por exemplo, eu sei que Barbie custou X milhões e que ela faturou nos cinemas outros 10X. Mas eu não sei quanto X ela gastou de marketing pra ser realmente o lucro dela. Então, esse é o ponto que ninguém sabe e ninguém divulga. Sabe? É meio que um segredo entre nós. Assim. Então, ao mesmo tempo, eu sei que os orçamentos que a gente tem são muito inferiores a orçamentos muito grandes, orçamentos maiores. E mesmo pra gente, cada filme tem um orçamento completamente diferente. Sim. No ano passado, a gente trabalhou com um orçamento que era 1x e outro que era 10x. Então, pra ter uma noção de range, assim, que é muito grande. E, ao mesmo tempo, o meu maior orçamento, eu acho que não era, assim, 1/3 do maior de um orçamento pequeno da Disney, da Paramount, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também não às vezes elas reclamam. Né? Porque, nossa, que divulgação de centavos, assim. O filme de fulaninho tá com chamada na Globo o tempo inteiro. Claro. Uma chamada na Globo é o meu orçamento inteiro. Exatamente. Então, é isso que a galera também tem um pouco a noção da realidade. E, às vezes, também não é só dinheiro, mas é muita parceria, muita politicagem. Então, é Globo Filmes, então vai ter fulaninho em todos os programas. Porque fulaninho é amigo de ciclaninho, então ele vai postar isso aqui. Vamos divulgar o filme em todas A gente ali com a Tatá agora e a Ingrid, né, minha irmã e eu, fizeram sessão pra Anitta. Fizeram... É, e a gente super sabe legal. que isso tudo é contato, né? Super legal, incentiva muito o cinema nacional, mas a gente sabe que isso é um contato de fulano, que não foi uma coisa paga e tal. Sim. Então, e que não é uma coisa acessível a todo mundo, em todo filme. Então, eu acho que são
respondendo um pouco assim, são ranges muito diferentes. Os orçamentos são muito menores do que de distribuidoras majors, que a gente chama. Uhum. Então, Warner, Paramount, Universal, Sony, Disney, Fox, que é da Disney. Mas essas assim, então, são outro tipo de orçamento. Mas a gente faz o que a gente pode, sabe? Claro. O que a A gente... gente se vira A gente nos se 30. vira nos 30. E o brasileiro é muito criativo. Eu acho que Muito. faz até, às vezes, muito mais do que pode, né? Sim. E faz melhor, porque a gente vê umas campanhas internacionais aí, a gente tá sempre É. se mandando coisas, né? Ó, olha esse press kit aqui que mandaram. E às vezes a gente faz coisa muito melhor. Sim. Mas uma coisa que eu ia comentar sobre orçamento também, que é bem interessante, é que assim, a gente também, ao longo da campanha, entende sobre o quanto vale investir ali. Se Uhum. vale aumentar ou não. Exato. Então, assim, ó, não, Mamonas, por exemplo, né, ó, tá sendo muito legal, tá muito bem aceito. O exibidor, que é assim, né, a Cinemark, o UCI, vem pra gente dizer, estão me perguntando muito sobre esse filme. Então, quando tem um interesse geral, a gente, não, pô, então vamos tentar um pouquinho mais aqui, aumentar aqui. E a mesma coisa ao contrário. Quando às vezes vem um orçamento, né, enfim, médio pra um filme que a gente fala, não, isso aqui é um filme pequeno. Uhum. E a gente só recebe esse orçamento, porque na verdade esse orçamento é definido pela distribuidora em conjunto com a produtora, aprovando com um monte de outros órgãos. Então, eu não faço a menor ideia de como é que é feita essa aprovação, a gente só recebe ele e normalmente a gente traz a opinião da agência. Uhum. Então, olha, a gente entende que esse filme tem um potencial, ou a gente entende que esse filme não tem um potencial tão grande, talvez não seja interessante gastar tanto assim, mas como ele é determinado, ele é muito em conjunto com a produtora e com outros lugares, assim. Sim. São várias pessoas pra decidir o que São. vai acontecer. São vários Total. cálculos. E quando vocês lançam um filme nacional internacionalmente, como é que funciona essa logística toda? Porque, assim, a gente sabe que tem os festivais mundo afora que potencializam, né, Uhum. a entrega dos filmes nacionais. E, às vezes, a gente chega no Oscar. Não é recorrente, porque faz nem sei quantos anos que o Brasil não vem aí concorrendo nos filmes estrangeiros. Mas como é que funciona pra vocês essa estratégia? Vocês já recebem pronta também? Ou vocês criam ela toda? A gente não lança o filme nacional fora. Não lança? Não tivemos a experiência ainda. Porque não tem esse outra interesse. Não, outra- porque não tem esse interesse. Não tem interesse. Não. Mesmo, a gente trabalhou recentemente no filme da Xuxa, por exemplo. A Xuxa é um símbolo, até pelo documentário do Globoplay, todo mundo relembrou o quanto ela é forte na América Latina inteira. Na Argentina, ela é super forte. E mesmo assim, não faz sentido pra eles. Então, porque pra gente jogar o filme pra outros países, a gente tem que ver se tem demanda, se vai fazer sentido o investimento, se os cinemas estão querendo. Então, tem todo um estudo pra entender se o filme faz sentido. E hoje, os filmes nacionais têm pouquíssimo apelo fora do Brasil. Se já tá difícil aqui, né? Imagina. Olha só, Conseguir eu fazer não a sabia força, dessa informação. É uma informação É. importante pra gente. Porque, Sim. assim, como a gente tava discutindo aqui, a produção nacional é uma produção muito boa. Se a gente exporta novelas, por que não a gente exportar filmes? Sim. É pelo investimento. Investimento. Uhum. Então, É pelo já dinheiro respondeu mesmo. a pergunta. Mas existe interesse lá fora, às vezes, porque a gente aqui consome filme. Sim. Alemão, francês, Coreano. o coreano Nossa, tá horrores, né? Sim. numa crescente exponencial, assim. Então, mas filme alemão, filme francês, eu não tinha muito contato com esse tipo de conteúdo. O streaming ajudou Ajudou muito. Sim, muito, mas eles passam em cinemas aqui também. E a gente também tem um preconceito. Também, O claro. brasileiro tem preconceito contra outros filmes que não sejam na língua inglesa. Sim. Isso é uma coisa que eu falo, gente, mas é um absurdo, porque não é só nos Estados Unidos. Eu sei que a indústria hollywoodiana, né, que desbravou o Sim. cinema e tal, mas tem outras produtoras, o Bollywood mesmo, gente, a Sim. Índia. Exato. Aquilo ali é uma chuva de talentos que a gente tem Sim. e ninguém reconhece. Por que o público brasileiro, vocês acham que não consome esse tipo de filme também? Eu acho que é muito... Eu acho que as pessoas não entendem que é uma questão de hábito. É claro que tu vai estranhar num primeiro momento. A gente tá muito acostumado a ouvir a língua inglesa. Mas assim... E também já aconteceu de amigas minhas chegarem e falar, eu não vou assistir série coreana, Bruno. Eu dizer, amiga, por que não? Batatinha 1, 2, 3, não vou assistir. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito como as pessoas não... Talvez ainda não estão dispostas a se abrir nesse lugar, a dar uma chance. E eu também já me peguei com um pouco de preconceito, sabe? No streaming, principalmente, daí tu bota, é uma língua, sei lá, holandesa, completa... E eu acho também que loucura, né? Que tem muito um lugar da atenção. Porque se é uma língua que você não domina em nada, Uhum. tu tem que estar 100% focado ali. Tu não pode pegar um celular, tu não pode lavar uma louça e ouvir. Então eu acho que tem um pouquinho dessas duas coisas, assim.
Eu acho que o streaming democratizou muito, deixou mais fácil, justamente porque, eu já pago aquela assinatura, então tem essa opção, tá ali no top 1, fulaninho falou, então eu vou assistir. Eu acho que a barreira é muito maior no cinema, onde envolve um gasto a mais que eu tenho que ter. Já que a gente também tem que considerar que tem toda a situação econômica do Brasil influenciando se as pessoas vão mais ou menos no cinema, né? Então eu acho que daí acaba que ela vai economizar pra ver o super-herói do que pra ver o filme argentino, o filme coreano. Mas no streaming isso deixa mais fácil, abre portas. Eu acho que foi ficando mais comum e o hábito foi nascendo com o streaming, assim. Eu acho que aí pode abrir portas pra... até no mundo, sabe? De tipo, então vamos fazer mais esse tipo de importação? Eu acho que o streaming foi uma coisa que potencializou isso. Sim, mesmo. E eles têm também... como é que é? A cota de tela do streaming, né? É verdade. Então, eles têm essa obrigação... Claro, eu não sei como é que funciona internacionalmente, mas... Né, nacionalmente aqui, tem que lançar X filmes por ano nacionais. Tem que ter série, no então... streaming também tem a cota de tela. Eu acho que é muito importante a gente ter a cota de tela pela questão da cultura mesmo. Porque senão... E assim, gente, a indústria do audiovisual no Brasil, ela é uma indústria de mais de 5 bilhões, se eu não me engano. O ano passado, se eu tiver errado, alguém me corrige aqui no comentário, mas se eu não me engano é de 5 bilhões de reais. Então ela é uma indústria com potencial gigante para crescimento ainda. Sim. E o próprio brasileiro não valoriza ela. Sim. Aí agora eu vou fazer a pergunta que não quero calar para vocês. Vocês acham que o ingresso do cinema é caro? Pergunta difícil. Pergunta difícil, mas eu acho que aí é um ponto também. A gente não sabe. Essa distribuição, como ela é feita, não é tão óbvia assim. Quem fica com a maior parte do ingresso é o exibidor. Não é quem tá produzindo o filme. Exato. Então, ao mesmo tempo, eu acho que tem muito a ver com, tipo, quanto é que tá o salário mínimo, como é que tá a situação econômica do país, quanto é que tá o ingresso total, quanto é que é a média de ingresso. Eu também só sei quanto custa o ingresso aqui no Vila Romana. Exato. Mas quanto é que custa o ingresso nas outras regiões do país? Não sei. Então, eu acho que não é só sobre a questão do ingresso estar caro ou barato, mas é a situação do quanto o resto da situação econômica tá Claro, que uma coisa impacta na outra, né? Que aí vai determinar se tá barato ou caro, sabe? E eu acho que a questão também hoje é assim, se fosse só o cinema, mas tem todo o contexto, exato, o estacionamento do shopping. A pipoca, voltinha com os filhos. Então eu acho que o que encarece é isso. Mas, e também assim, a gente tá numa idade agora, né? Porque a minha entrada já facilita muito a vida de todo mundo. Então, acho que são essas coisinhas que vão pegando, mas assim, eu não acho caro, não acho barato, mas também não acho que seja uma coisa extremamente cara, considerando principalmente isso, a qualidade das coisas, o cultural, né, daquilo ali. Porque tem filmes baboseira, mas tem filmes que saem muito enriquecido do cinema, né? E eu costumo comparar isso com um show. Porque você paga R$150 pra ir num show, mas você não quer pagar R$40 pra ir no cinema? Sim. Então, eu acho que a disparidade do tipo do entretenimento... É isso que você falou, né, Bruna? A gente tem o entorno do cinema que faz a gente gastar mais. Sim. Por exemplo, na minha opinião, eu acho a pipoca do cinema cara. Sim, exato. Agora, pagar um ingresso e tem os dias de desconto. A gente tem meias, dias que você paga meia, terça-feira, às vezes é quarta-feira, dependendo da rede do cinema. Sim. A gente tem as campanhas de incentivo, que são a Semana do Cinema, nacionalmente 2 a 3 vezes por ano. Então, eu acho que isso também resgatou um pouquinho das pessoas pro cinema. Sim. Mas, gente, é um entretenimento. Como vocês falaram aqui, quantas pessoas estão por trás de um filme pra ele acontecer? O salário dessa galera tem que pagar. E é ali também, no ingresso, que eles também têm uma receita. A gente consegue, né, rentabilizar essa indústria. Porque, querendo ou não, é uma das indústrias que gera aí muitos empregos, né? Uma receita, enfim. Agora vamos parar de falar de números e vamos começar a falar de histórias aqui. Eu fiquei sabendo que vocês estão trabalhando no filme Turma da Mônica Jovem e Reflexos do Medo. Eu amei os 2 primeiros Turmas da Mônica, eu achei sensacionais. Eu assisti os 2 no cinema. E tô ansiosa pra saber o que vai rolar aí no Turma da Mônica Jovens. Me contem um pouquinho sobre esse filme. Claro. Então, foi muito interessante também pra gente, porque os 2 primeiros ali da Turma da Mônica clássica não são nossos, são de outra distribuidora. Mas, claro, a gente, né, acompanhou todo o sucesso. E aí veio esse projeto do Turma da Mônica Jovem pra gente, que é justamente a Turma da Mônica Jovem, porque são os personagens que a gente conhece, Mônica, Cebolinha, Magali, só que adolescentes.
Então eles vêm, e é muito interessante também que eles, já existe a HQ da Turma da Mônica Jovem, faz muito sucesso, tem muitos fãs, e tem um estilo super mangá, suspense, ele é outra pegada, e antes desse projeto vir pra imagem, eu não tinha conhecimento nenhum dessa Turma da Mônica Jovem. E aí eu lembro, isso já fazem alguns anos, que o pessoal da Maurício de Souza mandou pra gente alguns gibis, pra gente se inteirar. E eu lembro que eu fiquei meio assim, né? Aquela coisa, a gente sempre fica, né, meio reticente no início. Ai, mas gibi, Turma da Mônica. E eu fiquei apaixonada, assim. Eu devorei aquilo e eu quero mais, eu quero saber mais. E aí, todo esse processo, assim, porque eu tô acompanhando desde o início da criação do roteiro, dos ajustes, das aprovações. E aí, foi muito legal, porque a gente, além dos roteiristas que são do filme, a gente pode trabalhar com os roteiristas da Maurício de Souza. Então, era assim, reuniões com, enfim, caras, sabe, geniais, que trabalham lá há muitos anos, que conhecem os personagens de cabo a rabo. Não, a Mônica não faria isso, ela faria isso. Então, assim, a experiência toda foi muito legal. O filme tá muito bom também. É um filme bem pro público novinho ali, jovem, sabe? E traz também esse amadurecimento dos personagens. Qual que é a história principal do filme? Então, dá uma sinopse pra gente, sem dar spoiler. Não, pode seguir, É que elas já assistiram o filme, gente. Já. A gente Muitas vezes. Quantas vezes? Não sei. Eu vou me conectar no dia que elas forem fazer a sessão ali eu vou dar uma espiadinha. Isso, um spoilerzinho. A gente já assistiu muitas vezes, mas eu acho que a Bruna tem mais propriedade pra falar da história por ter trabalhado no roteiro também. Então, Sim. Gente, a Bruna também é roteirista. Então, aliás, uma pergunta que eu vou te fazer, se você quiser responder junto na Lógico. resposta. Roteiro do quadrinho é bem diferente do roteiro do cinema, né? Muito. Super. E eu acho, assim, é muito engraçado que a gente não pensa nisso, né? O roteiro de uma novela é muito diferente, de uma série é muito diferente, de um quadrinho, de um documentário. Então, a gente acha que é tudo escrita, mas é completamente diferente, né? Eu não tenho nem propriedade pra falar sobre quadrinhos, sabe? Porque, enfim, outro universo, né? Mas a questão do roteiro de filme também era uma coisa que eu tinha uma noção muito básica da publicidade, mas aí trabalhando na imagem, e eu tenho 2 colegas que são, né, formados em cinema, então eu também tive uma oportunidade muito legal de aprender com eles, e eles tinham mais, né, a noção até de formatação, de leitura, porque até tu lê um roteiro é diferente de tu ler um totalmente. livro, né? E depois, com o tempo, tu vai pegando a manha, mas o início é muito interessante. E aí, a história do Turma da Mônica Jovem, eles estão chegando no primeiro ano do ensino médio, aquela coisa e tal. E surge uma questão que o Museu do Limoeiro vai ser leiloado. E era um lugar muito especial pra eles, que tem toda a história do Limoeiro ali. Então, Limoeiro, pra quem não sabe, é o bairro que a Turma da Mônica mora, gente. Isso. E aí, eles começam, né? Não, o que a gente vai fazer? A gente precisa intervir nisso e tal. E aí, no meio disso tudo, surge, assim, acontece uma coisa mágica que liberta uma entidade do mal e que começa a espalhar o caos ali no Limoeiro e começa a atingir a turma, né? Então, eles precisam se unir pra descobrir o que tá acontecendo, pra resolver esse problema. Então, é muito legal porque tem esse lado místico, mas também tem aquele dia a dia de quando a gente é mais novo, e aí tem as preocupações, os romances, o colégio, as amizades. Então, ele tá muito legal, assim, muito, muito a cara da Maurício de Souza também, que eu acho que é uma marca, né, enfim, que o Brasil inteiro conhece, de muito respeito, de muita autoridade. E eu entendi também que eles são o que são justamente porque eles acompanham tudo muito de perto. Eu pude estar na presença do seu Maurício, assim, e foi algo emocionante. Tem um outro filme dele que vai ser lançado esse ano, né? Que é o Então. Maurício de Souza Biografia, né? Tem vários, né? Tem o Chico Bento também, que acho Chico que é desse Bento. ano. Eles não param. Eles Tem não muitos projetos. E é isso que você falou, é uma coisa que tá no gosto nacional. Eu lia gibis quando eu era Eu também, menor. muito. Eu tenho uma amiga, a Ana Paula, se ela estiver vendo, ela vai lembrar, que ela assinava os gibis. Total. Então, ela me emprestava pra ler. Nossa, e chegava e já chegou o gibi, e a gente trocava. Eu comprava na banca, ela assinava, mas ela tinha vários. Que daí tinha o Almanac, Sim. o Almanacão. Sim. Então, vocês conhecem de cabo a rabo todas essas histórias. E você vê isso representado na telona, gente, é muito
legal, né? É muito legal. É isso que você falou, eles têm todo um cuidado, eles trabalham com o público infantil e o público teen também. Sim. Então, pra você também hoje produzir esse tipo de conteúdo cinematográfico pra esse público, você tem que cuidar bastante com o que você coloca, né? Total, uma Tem um cuidado responsabilidade. totalmente diferente, né? E a gente vê assim que eles têm esse cuidado, inclusive, na parte do marketing, da comunicação. Tem palavras que eles não usam, maneiras de falar que eles não usam, e tá tudo alinhado. Ainda mais sabe? que a Turma da Mônica é super inclusiva. Exato. A gente tem os personagens, né? O Nimbus, que ele tinha... É autismo, né? O Nimbus Eu tinha, acho, se eu não me eu engano. acho que eu sei que tem o Luca, que ele é cadeirante. Isso. Daí tem a outra menina que é deficiente visual, então... A Nina, é Nina o nome dela? Não lembro agora, Não vou gente, lembrar mas também. enfim, a gente tem uma inclusão dentro, e eu acho que uma das características da Maurício de Souza companhia foi fazer esse tipo de educação no brasileiro, Total. que começou ali, se eu não me engano. E eles se atualizam o tempo inteiro, né? Então, isso também é muito legal, que eles entendem a necessidade de se tornar mais inclusivo. Eu ia até comentar que a Turma da Mônica Jovem, além de Mônica, Cebola, Magali Cascão, a gente tem a Milena, que é uma personagem que eles trouxeram pro quinteto, então agora são 5 protagonistas, e ela é uma menina negra. Então, assim, claro, faz muito sentido, né? Como que não ia Vai ter... ter um quinteto de crianças brasileiras, não vai ter uma Exato. menina negra. Mas que tu percebeu depois, né? E aí que essa coisa de eles estarem sempre se atualizando. Eu acho que uma coisa muito interessante da Maurício de Souza trazendo mais pro lado do marketing, então foi ver assim, toda grande empresa, especialmente, tem esse brand book muito bem alinhado, de palavras, de comunicação, de valores, mensagem de marca e tal. Só que o desafio deles é que eles não têm só esse brand book pra Maurício de Souza, mas pra cada um dos universos. E é isso que as pessoas às vezes esquecem. Então, o universo do Turma da Mônica clássico é um, Turma da Mônica jovem é outro, Chico Bento é outro. Então, ainda essa dificuldade de não se alinhar só como marca, mas dentro de cada um dos universos. Até essa é uma curiosidade que muita gente falou muito sobre a mudança de elenco. E aí a gente fala muito internamente que não foi uma mudança, uma troca de elenco. Eles cresceram, né, gente? Era um universo novo. Não podia se bater ali. Sim. Porque são outros universos. Assim como se você pegar uma HQ da Turma da Mônica Jovem e da Turma da Mônica Clássica, é completamente diferente. Completamente. Toda essa referência do mangá, é outra história, é outro desenho. Tu não reconhece a Mônica nos dois. Então, como é que você vai reconhecer a Mônica no live action, se no HQ não é assim? Então, é isso que às vezes as pessoas esquecem. Aí a gente vê nessa coisa da cultura do público, desafios que a gente tem. Também. Mas essa foi a coisa mais interessante, assim, de ver como é que eles têm não só todo o branding da empresa inteira super alinhado, mas de cada um dos universos, e como é que eles conversam, como é que eles alinham tudo, deixam tudo muito certinho. Amarradinho. Que legal. Deve ser muito legal trabalhar num filme como esse, por exemplo. Incrível, assim, é uma experiência única, eu acho, principalmente de aprendizado, sabe? Porque o que tu pode tirar dali, das pessoas... A gente brincava, assim, porque, né, durante a pandemia, muita reunião só online, que era um podcastzão. Porque era ali... Horas e ouvindo, né, pessoas com muita experiência trocando ideia sobre aquilo. Então, e aí eu pude ir lá na Maurício de Souza, no escritório deles de São Paulo. A Vitória foi no set também acompanhar a gravação. Isso é muito legal, né, gente? Acompanhar o behind the scenes, eu falo, que é uma coisa sensacional, né? É sensacional e, assim, é muito engraçado porque não tem glamour nenhum. Não, assim, quem não conhece set, conhece imagina set. que é glamour o tempo todo, que é Nova York nos anos 30. Não é, gente. Não. Quem nunca foi num set de gravação de um filme ou de um documentário... Horas e horas. Exatamente. É cansativo, né? Cansativo, uma equipe imensa. E é o pessoal da luz, é o da câmera, é o do microfone, é o da maquiagem, é o da roupa. Então, assim, isso também é muito legal de participar, né? De poder viver isso, conhecer esse outro lado do cinema. Porque eu acho que isso também, a gente que trabalha com isso, né? Que faz cada vez mais tu entender o valor de um filme. A quantidade... Foram anos, com a Turma da Mônica Jovem, né? Foram... Pelo menos uns 4 anos. Não, foram uns 8. Uns 8. Demorou mais ainda pra ser produzido. Demorou muito. Então, primeiro, porque tudo começa no contrato. Então, todo esse tempo até firmar o contrato. Aí firmou. Agora vamos atrás de roteirista. E a história? Turma da Mônica Jovem tiveram vários roteiros, assim. Exato. E até elenco. Chegar no roteiro final. Muito. Eu lembro de assistir muita self-tape de elenco. E vai, e volta. Agora esse elenco não pode mais. E esse aqui E pandemia pode. No meio de tudo. Quando é que vai iniciar a gravação? Daí inicia a gravação. Aí seleciona o elenco, passa 2 anos, tão velhos. Ou estão em outros projetos. Sim. E aí agora... Gente, é muito louco. Nossa, foi super complicado. Esse foi um
trancos e barrancos Foi. longos. E esse foi um filme que vocês produziram também, do Aham. início ao final. Eu digo que produzir um filme é pros fortes. Uhum. Porque é bem isso que você falou. Ai, passou 2 anos, o elenco já envelheceu. Não é mais aquele que tá no roteiro, não é mais aquela Aham. descrição. Vamos ter que encontrar outra pessoa. Ah, isso acontece em vários filmes, inclusive no De Volta pro Futuro, que Sim. o próprio. Gente, o Michael J. Fox não era o primeiro protagonista. Chegaram a gravar com outro ator e Nossa. depois descartaram as cenas porque o diretor do filme queria ele, mas ele estava em outro projeto. Então, tudo isso que as pessoas não veem que acontece por Exato. trás, né, das telonas, Eu acho que faz uma diferença na entrega do filme depois, né? desse, que é certeza. muito legal, eu vi recentemente uma série que chama The Offer e que fala sobre o behind the scenes de Poderoso Chefão. A gente tá louca pra falar dessa série Não. aqui no Cinegirls, mas eu ainda não consegui um convidado que tivesse assistido a série e os filmes. Pronto. Não, eu assisti. Ah, você volta Mas eu então, acho que eu tô- Vitória. Tem um ponto muito importante, muito legal disso, é que eu assisti com meu namorado, ele não trabalha no ramo, mas tem um momento da série que mostra a rejeição dos produtores Aham. do filme em relação ao Al Pacino. Uhum. O quanto a galera que tava de C-level, assim, né, que tá financiando o filme, então a galera da Paramount, a galera que tava botando dinheiro e tal. Só quem acreditava no Al Pacino era o diretor e o produtor, que Mário tava lá Puzo. no chão de fábrica, como se fosse assim. Uhum. E o resto não queria de jeito nenhum. Nível assim, mandar a tapezinha que a gente. Eu até esqueci como é que a gente fala que isso acontece muito. Então tá gravando, a gente manda pra quem tá financiando, distribuidora lá, galera, pra ficar vendo que eles querem saber o que tá sendo feito. Então eles mandavam do Al Pacino, esse cara não vai dar certo. Pode trocar. Chamar outra pessoa, tipo, quanto eles não Gente. queriam. E eu vendo aquilo pensando, meu Deus, isso já aconteceu tantas vezes na minha vida. Eu já vi isso tanto. Isso não é só no cinema, isso é Não. realidade. Não, isso não é só no internacional, isso não é só um caso, nossa, foi Al Pacino. Não, isso acontece Acontece muito, muito, Está né? acontecendo agora, inclusive em algum lugar. Então, assim, foi bem interessante de ver isso, assim, de que essa é uma coisa... E de mostrar isso numa série de que acontece em muitos momentos, em muitos lugares, assim como em vários ambientes de trabalho, né? Exato. As pessoas não acreditam naquela pessoa e depois, tipo, pô, até que ela tinha potencial. Ainda bem que alguém insistiu, né? Não, e vocês imaginam o Poderoso Chefão sem o Al Pacino? Imagina. Não, o É papel louco. foi feito pra ele, né? Sim. O Coppola tava certíssimo de... Foi né? um risco, mas Foi foi, ele e né? o Mário Puzo que foram os mais, Sim. né, insistentes ali naquele processo, né? Sim. E falando em filme, de novo, vamos voltar aqui pro Brasil. Desapega. Ai. Conta um pouquinho pra gente sobre Desapega. Glória Pires é uma das maiores atrizes nacionais, né? Exato. E a Maísa despontou, né, depois que ela fez muito sucesso no Silvio Santos. Todo Sim. mundo conhece a história de Maísa aqui no Brasil. Como é que foi? Então, Desapega é o meu bebê. Se deixar, eu vou falar o dia inteiro de Desapega. Mas o Desapega também ele é muito interessante, porque ele também é um case de marketing. Porque, justamente, por que Maísa e Glória Pires? Porque a gente queria o melhor dos dois mundos. A gente queria uma atriz consagrada, que o Brasil inteiro conhece, e queria uma atriz que conversasse com a geração mais nova e que puxasse essa galera pro cinema. Mas também foi um filme, assim, muito interessante, porque eu também pude acompanhar desde o primeiro roteiro. E aí, a gente, enfim, criou todo o roteiro. E foi um roteiro também que muito interessante, porque ele começou completamente diferente do que o Desapega virou. E ele era um filme pensado pra Ingrid Guimarães. E aí, foi sendo ajustado, Ingrid não pôde mais, vamos procurar outra pessoa. Surgiu o interesse da Glória, mas daí ela também queria participar, ela também é co-roteirista do projeto. Então, teve um momento que eu trabalhei diretamente com ela, assim. Que legal! Gente, sério. E Gente, Bruna é muito chique, trabalhou Ai, com Glória querida. Pires. Então, assim, foi uma experiência incrível na minha vida. E eram reuniões online também, e a gente escrevia juntas e a gente lia o roteiro. Isso também é uma coisa bem legal da nossa profissão de... Vamos fazer uma leitura de roteiro hoje. E aí, os atores não estão presentes, cada um vai ser um personagem aqui, vamos embora. E fiz muita leitura com ela, e aí ela tava lá no meio, ela dizia, não, essa palavra aqui não gostei, troca aí pra tal. Beleza, trocar pra tal. Então foi muito legal, e aí depois eu pude ir pro set também. O diretor do filme, que é o Chu, é um querido, já trabalhou com vários filmes da Imagem, então a gente já se conhecia. Ele é super generoso também, aquele set caótico, gente pra tudo que é lado, e ele super calmo, super tranquilo, respeitando todo mundo. Aí lá eu pude conhecer a Glória pessoalmente, ela foi uma fofa, me reconheceu, me abraçou. Eu fiquei, meu Deus, a Glória Pires sabe quem eu sou, socorro. E aí uma curiosidade legal também, que, bom, a gente tava lá, tava eu e a Malu, que é uma outra colega nossa, mas pra cobrir a parte de marketing. Então a gente vai pro site pra fazer
vídeo, conteúdo, Uhum. enfim, já também se apresentar pro elenco, né? Ó, sou eu que vou te acompanhar nesse lançamento. E aí o Chu já me conhecia, o diretor, e dele falou: não, eu quero que tu faça uma figuração aqui pra mim. Ó, já apareceu no filme também. Apareci no Isso é muito comum. filme. Isso é muito comum. A gente que trabalha com audiovisual, tá ali no... precisa de alguém passando lá no fundo. Aí Vamos precisa de alguém que embora. segura sacolinho. Vocês já É uma Muita pergunta. gente Vocês já assim. apareceram em vários filmes que vocês trabalharam? Primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro, e eu sou muito assim, eu adoro Quero que falar, você eu me adoro mande a aparecer. cena pra gente ver Vou depois. te mandar. Ela passa atrás. E eu tô assim, rola um bazar no fim do filme, eu tô lá no bazar, assim, e tal. Mas, assim, foi tão legal poder participar de todo esse processo. E aí, quando lançou, levei minhas amigas pro cinema, levei minha família pro cinema. Então, nossa, foi muito especial. Foi um projeto que pra É uma mim... sensação de pertencimento, né? Total. Ai, participei de todo esse processo, né? Eu vi Sim. nascer esse filme, eu vi nascer esse filho, eu participei. E aí também a gente continua depois assim, beleza, aí o filme tá rodado, daí vem o primeiro corte, aí a gente assiste o primeiro corte. Aqui, essa trilha não tá legal, corta isso aqui, traz outra cena, faz isso aqui. Então, realmente a gente completa o ciclo, né? Porque a gente vem desde o roteiro, aí participa da parte de corte, aí participa da parte de marketing e vê o filme nascer. A gente participa... Tem alguns filmes, esses que a gente atua como coprodutor especialmente, que a gente vê desde o começo, né? Então, Sim. desde o roteiro, então, não é nem roteiro antes, é concepção da ideia, argumento, roteiro, Desde o iniciozinho mesmo. tudo. Às vezes, comprar os direitos de um livro, Sim. os que a gente atua como coprodutor, que a imagem atua como coprodutora ali com a Bronze, que é a produtora, a gente vê desde o começo, e aí a gente vai acompanhando, justamente porque a gente tem essa ligação muito próxima. Porque a Oder, ela é uma agência que nasceu da Imagem Filmes. Então, Isso. a gente começou trabalhando na Imagem Filmes no marketing da imagem, e aí separou para ser uma agência para atender outros clientes. Uhum. Então, por conta disso, tem essa relação muito próxima, e aí, às vezes, tem alguns filmes que a gente vê desde o comecinho até o final, e outros, por exemplo, Mamonas, que chegou pra gente já pronto, e a gente fez toda a parte final do marketing ali dele. Então, o Mamonas, a gente não chegou a nem ver a parte de corte, né? Não. Nada Nada já participou disso. das Fechadinho. produções. Já chegou nada. fechado, é isso aqui, bora, essa é a data, esse é o dinheiro, é isso que a gente tem que fazer. Tá, foi isso. Mas tem cada um que chega numa etapa. Às vezes o filme chega, a gente não fez roteiro, não fez nada disso, mas ele chega, primeiro corte. Então, agora a gente vai ver o primeiro corte do filme, segundo corte, etc. E tem, às vezes alguns passa por toda a etapa de roteiro, vários, fica 2 anos, aí some. E surgiu uma pergunta aqui pra fazer pra vocês agora, por isso que eu tô dando Boa. uma olhadinha aqui, eu tô consultando aqui. Quanto tempo é necessário pra fazer um lançamento? Depende. Depende de cada filme. Depende. Total. E, assim, se tu for pegar o tempo lá de concepção de ideia, de argumento, muitos anos. Não, eu acho que Anos. depende também, porque... Depende, o Turma da verdade. Mônica jovem, a gente tava falando, foram 8 anos de projeto, um projeto gigantesco. Mas o Mamonas, eu acho que foi um Foi ano. mais rápido. Eu tava gravando ano passado. O Desapega deve ter sido uns 2. 2 anos. 2 anos. Mamonas, por aí. acho que foi um ano. Mas sabe? entre você lançar pra imprensa, por exemplo. E aí você comunica quem? Os portais, os Entre jornais? lançar pra né? imprensa também tem a questão de data. Então, às vezes, por exemplo, a Turma da Mônica, a gente tá trabalhando na campanha desde setembro, se eu não me engano. Acho que Por foi aí, setembro. E ele lança dia 18 de janeiro. Dia de 18 janeiro. de janeiro. Então são 3, Mas 4 meses de Mas, por exemplo, campanha. eu tô lançando esse é um filme maior e tal, mas às vezes acontece assim é que eu acho que o Turma da Mônica, na real, eu acho que a primeira coisa que saiu foi em abril. Eu ia dizer, antes, assim, quando terminou as gravações. Então a gente começa Sai aí. alguma coisa, sim, É. já sai um release. Mas o ponto depende do filme, então se é um filme nacional, já começa a se comunicar com a imprensa desde o início da gravação. Uhum. Finalizou a gravação. Elenco revelado. Elenco revelado. Ah. Vai saindo coisas desde o começo. Mas às vezes um filme internacional, eu recebo ele, eu soltei o release, acho que ontem saiu um release de um lançamento nosso internacional. Aí saiu o release com a data e tal, eu acho que tem 2 meses até a data de lançamento. Mudou a data de lançamento, alguém muda pra final do ano. Tá, então não quer dizer que eu fiquei de janeiro até dezembro na campanha. Quer dizer que ele mudou de data. Uhum. Então, depende muito, assim, normalmente de campanha ativa, numa média, assim, uns 2 meses. Mas, quando começou e quando terminou, vai sempre... Não tem, vai sempre ter... Ser sazonal, não tem sim. uma regrinha, né? Por não causa é igual de o data, Barbie. concorrência, não. Não é igual o Barbie. que Não. Foi o maior... Vocês acham que foi o maior investimento mundial em publicidade, esse filme?
Ah, eu Porque não ninguém sei. sabe o valor, ninguém É. divulgou nem nada. Sim. Mas Eu acho que não. a conversa, a fofoca é de que foi, né? Eu acho que não foi. Você Eu acha acho que que não foi foi? o que mais repercutiu, o que mais Foi o funcionou. maior engajamento, então. Exato, exato. Porque eu acho que tem muitos que gastaram a mesma coisa e não funcionou, a gente só não sabe. Uhum. Não, Porque e não assim, funcionou. gente, Golden Globes agora e a Margot de Barbie. É, Então, assim, exato. foi uma narrativa muito bem construída. E eu acho que o engajamento, o interesse das pessoas deu certo. Eu acho que Deu foi certo, o marketing que mais deu certo no ano, com certeza. Com certeza. Nos últimos 10 anos, assim, até Sim. diria. Tipo, foi o marketing que mais deu certo? Foi. Não tenho nem dúvida, assim. Nos últimos 10 anos, pra mim, é o filme do ano, é isso aí. Uhum. Mas o que mais gastou, eu acho que esse é o ponto. As pessoas devem ter milhares que gastaram a mesma coisa e não funcionaram. E Não as pessoas funcionou. não sabem. Exato. Então, o que mais gastou, eu não acho. Tudo Acho que- depende muito. Uhum. E qual foi o filme brasileiro que mais teve engajamento pra vocês? No último ano foi Mamonas, né? Foi, Mamonas foi muito bom. Dos que a gente lançou, principalmente. Foi a maior abertura do cinema nacional nos últimos 3 anos. Uhum. Então, até mais desde 2019. Ah, nos últimos 3... Saiu... Eu acho que ontem eu li sobre isso, que foi dos últimos 3 anos, não foi nem só do ano passado. Sim. Não, foi a maior Legal, gente. abertura. Parabéns. Obrigada. Foi a maior abertura dos últimos 3 anos. Então foi super legal pra gente, né? Acho que foi o que teve maior engajamento, foi Mamonas do Foi. último ano. Foi, com certeza. Que gerou essa movimentação, né? As pessoas engajaram ali. A gente ainda tá no cinema, tá entrando na 3ª Sim, semana. assistam no cinema, porque Sim. o filme é Por muito favor. bom, é muito legal. Eu gostei bastante, assim, que nem eu falei. Eu chorei, eu cantei, eu me Não, a emocionei. gente também. Então, A experiência do cinema, eu tive uma situação recente que eu fui ver o filme da Beyoncé. Eu sou muito fã da Beyoncé. E eu fiquei pensando justamente nisso, assim, de como... Porque eu assisto tudo da Beyoncé, o Beychella, que era na Netflix. Só que você assistir com um monte de gente na sua volta, cantando, dançando... É muito mais legal. Nossa, que... parece que você tá no show, né? Exato, eu me emocionei, chorei, suei, prendi cabelo, eu tava me sentindo no show, então... eu e a Vicky, a gente teve uma experiência juntas também que me marcou muito, que a gente teve enfim, a oportunidade de ir pro Festival de Cinema no Rio de Janeiro 2 vezes já. A gente foi esse ano e tinha ido já há uns anos atrás. E nessa vez anterior que a gente foi, eu assisti o A Forma d'Água, do Del Toro. Aham. E a gente assistiu no Cine Odeon, que é um cinema, né, super antigo lá do Rio, e enfim. Que é um anfiteatro, É um assim, pra quem anfiteatro. não conhece. Então é uma experiência muito diferente, né? E aquilo me marcou justamente por isso, assim, eu acho que é o todo, o lugar, a vivência. E eu lembro de sair de lá, assim, falar pra todo mundo, tipo, é o filme da minha vida, eu amei esse filme. E depois amigas minhas assistirem e falar, Bruna, não, não foi nada Nossa, demais. assim, E eu entendi que, claro, não é... O filme também foi muito bom pra mim, mas o todo me marcou. Então, talvez se eu não tivesse assistido naquele lugar, naquele momento, com aquele sentimento, não tivesse representado tanto pra mim. E cada um recebe aquela experiência da É. forma que tá ali dentro, sentindo, né? Exatamente. Tem muitos filmes marcantes na vida de várias pessoas, né? Sim. Um dos filmes marcantes que, pra gente encerrar aqui, que o nosso tempo tá acabando. Ah. Ai, a gente ficaria falando horas aqui. Sim. Com Horrores. certeza vocês voltarão aqui neste Pode podcast. deixar. Queremos, nos chama, Eu sempre por favor. tenho o hábito de convidar novamente as pessoas, colocar às vezes com outros convidados pra Sim. gente trocar experiências aqui. Claro. Mas um filme que marcou muito, eu acho, brasileiro e vai estrear esse ano também é o Alto da Compadecida. Uhum. O 2, né? A gente vai ter o Alto da Compadecida 2 em 2024, que eu acho que é uma experiência de cinema muito marcante Sim. também. Sim. E é isso que você falou, o cinema é uma experiência. Então, conforme você está naquele dia, naquele momento, você foi no teatro e pra você foi um filme que marcou exatamente. Você nunca vai esquecer dessa história. Exato. E todo mundo tem uma história de cinema pra contar, não é mesmo? É isso. E eu acho que o legal do cinema, aquela coisa que a gente falou no início do entretenimento, é isso. E é com quem você tá, como você tá, o que você quer ver, o que aquele filme... Às vezes o filme representa X pra mim, representa X pra você, a gente interpreta de formas completamente diferentes. E tá tudo bem, o legal do cinema é isso, né? É a arte. É Em a que arte. momento de vida você tá, ou o que você fez no momento anterior, né? Exato. É muito lindo. O cinema é incrível. Eu acho que o Do Alto da Compadecida é um filme que também vai nessa onda de nostalgia, né? Sim. Mas que eu acho que é um filme também que marcou muitas gerações e que reforça essa importância do cinema nacional pra cultura brasileira. Verdade. O filme fala sobre cultura brasileira, fala sobre isso e se tornou um movimento da cultura, né? Então, na Comic Con agora a gente viu o Selton Mello lá falando que ele não pode falar em nenhum lugar, não sei. Que alguém vai responder. Só não sei que foi é assim. Então, que legal! Tipo, que a gente criou isso e foi o cinema nacional que trouxe isso, sabe? É. Que a gente não tem só o Hi Barbie. Tipo, que é incrível. Amo.
mas é uma coisa que eu importei dos Estados Unidos. Então, que legal que eu tenho, não sei. Só sei que foi assim. Não, e lembrei do meme agora da Fernanda Montenegro encontrando o Papa. E o povo dizendo, ó, Nossa Senhora encontra Papa e tal. Então, assim, e também o negócio da Comic Con eu achei muito legal. Que eles também estão se atualizando, né? Eles estão vindo com um filme, enfim, que marcou lá nos anos 2000, mas eles entendem a necessidade de conversar com o público de outra forma, de apresentar pra essa nova geração esse filme. Então Sim. isso também é muito legal de perceber nesse movimento. Que quando eles nasceram, o filme nem tinha sido lançado Sim, ainda, né? Então é exato. importante Manter a essa gente... cultura viva. Exato, resgatar essa cultura. O cinema nacional é muito bom. Eu agora, nos últimos 5 anos, eu sou uma defensora do cinema nacional. Porque eu também tinha um pouco de preconceito. Eu não tenho vergonha de falar, eu era um pouco Claro. preconceituosa. Eu sou muito fã do cinema hollywoodiano. Eu sou uma fã de filmes de ação, eu sou uma fã de Adoro suspense, também, eu sou uma fã... É terror, tudo! O terror, ele tá exponencialmente... A gente até tem terrores brasileiros muito Sim. bons. Sim, a gente que as lançou pessoas o não Rastro, conhecem. É. que é Aí, ó, excelente. fica a dica também, o Rastro. O rastro muito legal. Então, assim, a gente tem produções muito legais aqui e a gente precisa resgatar isso, né? Nas pessoas, no público que consome cinema no Brasil. Com E certeza. quem sabe exportar, né, gente? Vamos sonhar, Sim. sonhar não custa nada, né? Não, é o ciclo natural se a gente conseguir esse apoio das pessoas. É verdade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada Bruna, também, Vitória, com Jessi. certeza. A gente tem muita conversa ainda pro futuro. A gente vai fazer outros projetos, eu tenho Vamos. certeza disso. E se vocês quiserem deixar algum recado final aí, convidar o pessoal pra assistir também os filmes que estão em cartaz, quais os lançamentos de 2024 que vocês estão trabalhando, podem ficar à vontade. Eu acho que é isso, gente. Vamos assistir cinema nacional, mas vamos pro cinema também em geral, que é tão importante pra gente. Assistam Turma da Mônica Jovem, que é o nosso bebê mais novinho, que tá Lançamento de chegando aí. janeiro. Lançamento de janeiro. E é um filme pra todo mundo, toda a família, todo mundo vai gostar e se identificar. É, E 18 de janeiro nos cinemas, quinta-feira que vem. Mamonas ainda tá nos cinemas. ainda tá nos cinemas. Dá pra super aproveitar. Vão ter vários lançamentos ao longo do ano, mas eu acho que os dois principais agora é Mamonas e Turma da Mônica Jovem. Bora pro cinema aproveitar essas férias. Bora Lá. pro cinema, gente. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, A gente agradece Jessi. também. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.